Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que nós estamos iniciando a nova série de vídeos dessa semana. O tema será o caminho de volta. Nós por algumas vezes, ou talvez muitas vezes, eu já estive algumas vezes, nós estivemos longe dos caminhos do Senhor. Nós decidimos pelo mundo, decidimos pelo pecado, estivemos ou estamos em queda. Mas lá naqueles momentos a gente entende que naquela superfície ali, naquela superficialidade, aquilo ali é bom, mas a gente vai aprofundando, vai vendo, vai entendendo, a gente vê que o nosso DNA que tem dentro do nosso coração, ele confronta aquela situação que nós estamos. E muitas vezes nós caímos em si, a gente acorda, olha, esse não é o caminho que eu nasci para seguir. E a gente começa a escutar o chamado do Senhor, Jesus nos chamando, e a gente presta atenção nesse chamado, olha para Ele e decidimos regressar. E quando nós regressamos, a gente experimenta da verdadeira redenção de Jesus. E nós vamos estar falando durante essa semana sobre esses temas, entre a queda e a redenção. Para você que talvez esteja em uma dessas fases, tanto de queda quanto desfrutando desses prazeres, mas escutando a voz do Senhor no seu coração. Talvez você que já entendeu está regressando ao Senhor, ou você que está passando pelo momento de redenção, de transformação no Senhor. Nós vamos estar refletindo sobre esses 4 temas durante essa semana. Eu gostaria de te convidar para poder fazer parte disso, para você que chega entendendo que Jesus te chama para algo novo, para um momento novo na sua vida, um caminho de volta da queda à redenção. Queria te convidar para poder fazer parte dessas reflexões que nós faremos aqui. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite, nós faremos aqui a reflexão da Palavra de Deus. E hoje nós vamos entender sobre a queda, sobre as nuances ligadas a essas decisões. Quando nós caímos, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender isso muito bem. Isso não é uma grande decisão que nós tomamos, são pequenas concessões. Nós vamos permitindo e vamos permitindo. E o maligno não chega para nós e fala, olha, hoje você vai contra Deus, mas ele fala para nós, hoje você pode fazer, não tem problema, todo mundo faz. E ali nós caímos no pecado e ali ocorre a queda. E o mais importante é que o Evangelho, ele não fala somente da queda, mas ele também fala sobre redenção. E mesmo que eu e você estejamos nessa situação, em queda, no pecado, decidimos por esse caminho, mas a gente sente no nosso coração que Jesus nos chama, tem algo para nós hoje. Que nós possamos escolher o caminho de volta, o caminho da redenção no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria te convidar para o livro de Tiago, é o capítulo 1, versículos 12 a 18, que diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui nós temos uma questão muito clara para nós. Deus é imutável, Ele não coloca situações na nossa caminhada cristã para que nós sejamos tentados.
tudo que Ele busca fazer e permitir na nossa vida é para o nosso aprimoramento, é para o nosso desenvolvimento, é para que nós o encontremos, é para que nós, na realidade, vivamos a redenção. Mas ocorre que muitas vezes nós decidimos pelo pecado. E essa decisão pelo pecado, ela não começa numa grande decisão, como eu falei na abertura desse vídeo. Ela começa com pequenas concessões. E Tiago é muito claro para nós que esse desejo, ele parte dentro de nós mesmos, não de fora. Isso não é externo, ele parte de dentro. E ali vem primeiro o desejo. Esse desejo ele é alimentado, e nós permitimos que ele seja alimentado. E ali vem a cobiça. Na sequência, vem a decisão, vem uma ação para pecar. E o maligno, ele brinca com a gente, ele fala para nós ao nosso coração: pode fazer uma vez só, pode ir, que todo mundo faz, vai, experimenta, que é bom. E ali a gente cai no erro. E quando a gente cai, meu irmão, minha irmã, tem algo que acontece dentro do nosso coração que é inevitável. Isso já aconteceu comigo por diversas vezes. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em queda, a gente bloqueia a graça do Senhor que nos alcança. É como se a gente criasse um bloqueio para a comunicação com o Senhor. Você pode estar se perguntando: Jonatas, nós somos pecadores, então esse bloqueio não deveria existir para sempre? Não. A partir do momento que eu e você decidimos por Cristo andar nos caminhos do Senhor, essa comunicação ela é fluida, por mais que nós tenhamos um coração de carne que peca. Mas a partir do momento que nós permitimos que essas ações sejam feitas, e essas ações nos colocam em pecado, nos colocam em queda, nós interrompemos esse fluxo da graça. Enquanto nós estamos perseguindo o Senhor, focados nele, comprometidos com essa transformação que ele faz no nosso coração, enquanto nós estamos focados nisso, a graça do Senhor está fluindo no nosso coração. Mas a partir do momento que eu me permito cair em tentação, eu concedo autoridade para o maligno agir na minha vida e me dizer, e eu escutar o maligno. Eu permito as brechas entrarem, e por essas brechas eles entram, e ali eles começam a falar ao nosso coração, e a gente começa a escutar, e toda essa concepção, essa maquinação ocorre dentro do nosso coração, e ali nós caímos, nós interrompemos esse fluxo. Queria te dar um exemplo com a minha própria vida. Eu fiz uma viagem há um tempo atrás, e durante essa viagem, foi uma viagem longa, e eu cheguei cansado, cheguei sem dormir, eu cheguei com fome. E quando eu cheguei na minha casa, eu me deparei com uma pessoa, e a pessoa ela tinha feito algo que eu não gostei, algo que foi um descuido, mas não foi a intenção dessa pessoa fazer isso. E quando eu vi aquilo que ele tinha feito, que essa pessoa tinha feito, eu fiquei muito bravo. E eu falei coisas com ele, eu não o desrespeitei, mas eu falei coisas com ele que tiveram como origem um coração que não estava conversando com o Espírito Santo naquele momento. Não era um coração manso e humilde. E eu fiquei muito bravo, muito nervoso. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas eu fiquei muito bravo e muito nervoso. Eu entrei, tomei um banho e desci para poder fazer ali a construção dos roteiros e a preparação dos vídeos. Meu irmão, como eu estava em pecado, um pecado claro, a graça de Deus não fluía pelo meu coração. E eu tentava, eu sentia, eu não escutava o Senhor como eu escuto normalmente. E ali eu senti falta do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor, eu não consigo fazer esse trabalho aqui sozinho, eu preciso de Ti. E o Espírito Santo falou no meu coração: vá primeiro e pede perdão. Pede perdão. E a primeira coisa que veio no meu coração foi o seguinte: olha, eu só fiquei nervoso, não fui eu que descuidei para que essa situação ocorresse. Mas o Espírito Santo insistiu: vá e peça perdão. Enquanto eu não pedi perdão, meu irmão, minha irmã, a graça não voltou a fluir.
que isso quer dizer para nós? Que existe um caminho de volta. Por mais que nós estejamos em queda, por mais que nós tenhamos sido permissivos, por mais que nós tenhamos permitido que as brechas fossem abertas na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, e nós caímos, isso não é o fim da linha. Isso não é o fim da nossa história. E principalmente esse não é o fim da nossa história com Deus. Jesus, ele nos chama de volta. O Evangelho, ele tem várias situações, nós podemos citar várias delas. No caso, por exemplo, de Davi. Davi era um coração que agradava o Senhor, mas ele também caiu em pecado. Pedro negou a Cristo por 3 vezes. Nós temos várias situações na palavra de Deus que exemplificam bem que a queda não é o fim da linha. Mas Jesus, ele nos chama para um caminho de volta. Ele nos chama à redenção. Ele continua falando os nossos nomes, mas por vezes nós estamos tão inebriados por esse pecado, pelas maravilhas que são colocadas para nós, frutos desses pecados, desses erros que nós cometemos, que a gente acaba não escutando mais a palavra do Senhor, estamos longe do Senhor, mas hoje Jesus, ele nos chama de volta. Jesus, ele fala ao nosso coração que não é esse o caminho que nós devemos seguir, não é esse lugar que nós devemos estar. Ele nos chama para um caminho de retorno a Ele, um caminho de redenção. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver numa situação como essa, onde você caiu, você tem consciência que você caiu, mas fechou seus ouvidos para aquilo que o Senhor está te falando, para o chamado que Ele está realizando, hoje tem algo para mim e para você. Eu gostaria de convidar para essa oração que nós vamos fazer aqui, que o Senhor vai falar ao nosso coração. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós descuidamos, Senhor Jesus, maquinamos o nosso coração, Senhor Jesus. Alimentamos, Pai, desejos, Pai, que brotam da carne, que brotam da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza humana. E fomos permissivos, abrimos brechas na nossa vida espiritual e tomamos atitudes, Pai, que nos levam para longe de Ti, Senhor Jesus. E por um bom tempo, Pai, nós acreditamos piamente que esses caminhos eram os melhores caminhos, uma vida que a princípio estava toda em felicidade, mas nós entendemos, Pai, a raiz dessas situações. Nós estamos decidindo fazer coisas que te confrontam, que entram em rebeldia com aquilo que o Senhor quer da nossa vida. E nós nos abrimos, Pai, para escutar o Seu chamado, escutar a Sua voz, porque nós sabemos, Pai, que a nossa vida não termina na queda, quando nós tomamos consciência de que nós caímos no pecado, que nós interrompemos o fluxo da graça que brota em nosso coração, que circula em nossa vida. Mas tem um caminho de volta, tem um caminho de redenção. O Evangelho tem vários exemplos, mas nós queremos, Pai, regressar a Ti. Nós pedimos, Pai, uma oportunidade de voltar. Esse caminho de volta, Senhor Jesus, que é apresentado por Ti nessa manhã. Receba-nos, Senhor Jesus, mesmo em pecado, mesmo longe, Pai, mesmo enfraquecidos, Pai, mesmo no fundo do poço, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, para abrir os braços, porque nós queremos retornar, Pai. Aceita-nos, Senhor Jesus, nesse caminho de volta, nesse caminho de regresso. É isso que nós pedimos, Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de terça-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença aqui no canal. Se essa mensagem Jesus a utilizou para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que você também estará evangelizando. Certamente essa palavra alcançará outros corações da mesma forma que alcançou o meu e o seu. Amanhã a gente já se vê e vamos refletir sobre quando nós percebemos
que estamos longe do Senhor. Nos vemos lá, um dia abençoado para você. Grande abraço. Até mais.